Hoje você vai aprender sobre o efeito Reveal e como que você consegue utilizar esse efeito para fazer coisas como esse efeito generativo que vocês estão vendo na tela aí agora, essas barras de som que reagem ao áudio em tempo real. Esse é um efeito muito bacana, é um efeito bem interessante para a gente usar nos nossos conteúdos generativos, tá bom? E a gente vai ver tudo sobre esse efeito aqui no vídeo hoje. Eu sou o Cris e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre Resolume, sobre audiovisual, sobre VJ, a gente fala sobre conteúdo de manipulação de imagem em tempo real, tudo sobre esse assunto, tá? Então já se inscreve, ativa o sininho que aí você tá sempre acompanhando aqui, tá bom? E aí você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então vamos lá, chega de enrolação, bora pro Resolume para dar uma olhada no efeito Reveal, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá, como sempre a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são os parâmetros básicos desse efeito. E como que a gente consegue visualizar aqui? Para aplicar esse efeito, assim como qualquer outro, a gente pode procurar o efeito aqui na aba de Effects, né? Mas eu vou aplicar diretamente aqui a um Source, eu criei um gradiente aqui utilizando um Source Gradient, e eu vou aplicar diretamente dele dando 2 cliques aqui e digitando o nome do efeito que eu quero, que é o Reveal. E aí você já pode encontrar ele aqui, ó. Você pode ver que ele está como Video Effects. E eu vou clicar nele aqui, ele já aplica automaticamente. E vou dar uma acionada aqui nesse clipe também. Agora a gente consegue visualizar ele tanto aqui na tela de preview quanto aqui na tela de composição. Beleza? Então aqui agora, vamos dar uma olhada nesses parâmetros para ver o que eles fazem, o que cada coisa faz aqui. O parâmetro mais importante aqui vai ser o parâmetro de fase, tá? Esse parâmetro Phase. Se você abre e fecha ele aqui, ele vai aplicar, tá? Ele vai aplicar e remover todos os parâmetros que são os parâmetros aqui de baixo, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, quando a gente abre e fecha, você vê que esses quadradinhos aqui, eles diminuem e aumentam de forma aleatória, tá? E como que a gente faz para mudar isso daqui, essa questão deles abrirem aleatoriamente? Aqui em ordem, Order, ele tá como Handle. E se você mudar aqui para normal, todos eles vão abrir e fechar ao mesmo tempo, tá? Eu vou deixar por enquanto aqui em normal para a gente entender melhor como que funciona todos os outros parâmetros aqui. Se a gente mudar aqui esse Scaling, tá? Para o None, a gente vai tirar esse Scaling, esse escalamento. Então, quando a gente abrir e fechar essa fase, vai ser como se a gente estivesse abrindo e fechando a opacidade, só que ao invés de ser a opacidade normal que remove o seu efeito, nesse caso aqui, você vai estar deixando a tela toda preta aqui, tá? A tela, o fundo todo preto. Se você deixar esse Black BG aqui acionado, ele vai ficar preto, realmente um fundo preto, e se você deixar ele desmarcado, ele vai ficar com um fundo transparente e qualquer clipe que esteja rolando em camadas abaixo vai aparecer, tá? Então, esse Black BG aqui é para isso, e a gente tem aqui, por exemplo, outros modos de scaling. A gente tem o Up, que quando a gente remover aqui, ó, a gente vai removendo de cima para baixo, ó. O Up funciona assim, e os outros da mesma forma. O Right, né, que é direita, ele vem fechando lateralmente. A gente tem aqui o Corner, que é canto, que ele vai fechar de algum desses cantos aqui, ó. Ele vem para o cantinho. Abre e fecha ali do cantinho. E aqui são esses, tá? Eu vou deixar aqui o Up, tá? Só para a gente ter essa noção aqui. E aqui em ordem a gente já viu, tem normal e random, que é o normal e aleatório. E o seed aqui a gente vai definir se a gente utiliza os nossos parâmetros ou se a gente utiliza um parâmetro de áudio. Por enquanto eu vou deixar aqui em normal para a gente ver aqui os outros parâmetros e depois eu já volto aqui e modifico para o áudio para vocês verem como que a gente faz a aplicação daquele soundbar, aquela barra de efeitos utilizando um áudio, seja o áudio da sua voz, seja um áudio externo ou seja um áudio que vocês têm aí dentro da sua composição, beleza? Então vou voltar aqui, ó, agora em XY. XY vai definir a quantidade, né, de divisões, de subdivisões aqui, horizontalmente, que é o X, e verticalmente, que é o Y. Então se eu aumentar aqui o X, a gente vai ter mais divisões aqui verticalmente, criando mais colunas, tá? E se eu aumentar aqui o Y, eu vou ter mais divisões aqui, aumentando a quantidade de linhas, tá? Como se a gente estivesse criando
Aí até uma planilha, né? Mas é isso daí. O que que eu vou fazer aqui já de cara? Eu vou reduzir aqui o nosso y para 1, tá? Vou deixar essa barra assim e vou aumentar aqui o meu x, tá? Vou aumentar aqui, vou deixar uma quantidade bacana, 30, 40, vou deixar aqui 40. Aqui em border, é borda. A borda é a distância entre cada uma dessas linhas. Quanto maior, mais distância, tá? E aqui, ó, se eu diminuir a 0, não tem distância nenhuma. Vai ser como se não tivesse nenhum efeito aplicado. Agora eu vou passar aqui para Texture. Vou voltar em borda já para mostrar um outro detalhe. Mas eu vou vir aqui em Texture e vou mostrar aqui para vocês esse Color. Esse Color, ele vai pegar uma cor padrão aí, que ele compreende que é a cor que tem mais aqui nessa imagem, tá? No caso é azul, então ele vai preencher tudo com azul, tá? Eu vou deixar full para a gente continuar vendo aqui a nossa imagem. Se eu mudar aqui para Stretch, agora não vai acontecer nada. Mas quando eu aplicar o efeito, vocês vão ver o que esse Stretch faz. Quando eu aplicar o efeito utilizando o áudio, vocês vão ver o que esse Stretch aqui faz, tá? Então vamos lá. Vou mudar aqui esse border, vou aumentar um pouco. E vou passar aqui do limite máximo. Quando ele chega aqui e fica totalmente preto, no caso aqui no 9, quando eu passo, ele volta a crescer de novo. E conforme eu vou aumentando aqui até o 20, que é o máximo, ele continua aparecendo. Então vocês têm que ficar ligado com isso, que pode gerar alguma aberração aí na sua imagem, se você começar a aumentar essa borda aqui. Então o bacana é você se manter até o limite que ele fica preto aqui. Ficou preto, passou, é melhor voltar para não ficar nenhum efeito indesejado aí na sua imagem, tá? Então eu vou deixar aqui essa borda bem pouquinha, vou deixar aqui em 3. E agora sim, eu vou vir aqui em Seed, tá? E vou mudar para áudio. Agora aqui em áudio, ele já vem marcado aqui na composição. Eu vou mudar essa composição para externo, só para vocês verem que ele vai aqui capturar o áudio do meu microfone, tá? O áudio do meu microfone, ele está sendo capturado aqui no FFT Gain. Se você ainda não sabe como capturar esse áudio de microfone ou áudio dentro da sua composição, eu já postei um vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha aqui, que você vai ver um vídeo sobre como utilizar um áudio externo, o áudio do seu microfone, dentro do Resolume. É um vídeo um pouco mais completo, então eu recomendo que você vá ver esse vídeo lá, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito extenso, tá? E a maioria de vocês eu acredito que já saiba, então já vai conseguir fazer. Aqui eu consigo visualizar o áudio que está entrando nessa barrinha de FFT Gain. Se você não consegue visualizar essa barrinha, basta vir aqui em View e marcar aqui Show FFT Gain, tá? Então aqui eu sei que o áudio do meu microfone está entrando, porque quando eu falo, a minha voz está modulando aqui, tá? Mas não está chegando aqui na minha imagem. Pode ser que na sua já estivesse chegando. Primeira coisa que eu vou fazer, aumentar aqui o meu ganho, tá? Vou aumentar bastante o ganho. E agora vocês podem ver que está chegando aqui de uma certa maneira. Mas está chegando de uma maneira meio estranha, tá? Meio esquisita. O que eu vou fazer? Esse efeito, assim que você ativa o áudio, pelo menos na versão atual que eu estou utilizando aqui, que é 7.22.4, ele está tendo alguns erros de quando você coloca aqui o seed áudio, ele acaba dando os erros. E a primeira coisa que eu faço é fechar e abrir esse efeito de novo, e aí ele já volta a funcionar normal, tá? Se isso não funcionar, você pode mexer em algum outro parâmetro aqui, que aí você vai ver que vai voltar a funcionar, e aqui agora você pode ver que está modulando legal, minha voz está chegando, e conforme eu falo, as barrinhas vão sendo animadas aqui, né? Bem bacana, bem interessante, e de uma forma bem simples você consegue fazer esse efeito aí. E esse externo você pode utilizar o microfone do seu notebook, do seu computador, para capturar o áudio do local onde você está, do seu evento, e o próprio áudio já vai modular isso daqui. Ou você também pode pedir uma via aí ao técnico de áudio para chegar essa via dentro do seu computador para você ter um áudio mais limpo e você conseguir capturar um áudio bem mais limpo e ter essa modulação aqui bem mais fiel à realidade, porque o microfone acaba capturando muito ruído e não é uma coisa bacana, tá? Então esse é o efeito aí. E você consegue também aplicar muitos outros efeitos em cima, utilizar
todo esse efeito que a gente fez aqui como uma base para criar outros vídeos bem mais bacanas como esse aí que você está vendo aí na sua tela agora, que é um efeito que eu utilizei vários outros efeitos, um em cima do outro aí, para chegar nesse resultado bem bacana. Esse projeto foi de uma aula que eu fiz com meus alunos do meu curso. Se você não conhece o meu curso, é um curso completo, que eu ensino do básico ao completo avançado sobre VJ, sobre visuais, desde a teoria até a prática. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa aquele like para ajudar aqui o canal e comenta aqui, deixa alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, comenta aqui, que é muito bacana ver o comentário de vocês, beleza? E esses são os recursos aí do efeito Reveal. Espero que ele tenha te agregado aí alguma informação bacana, alguma coisa nova que você ainda não sabia. E se você sabe utilizar esse efeito de alguma forma também bacana e interessante, deixa aqui nos comentários abaixo, que isso também ajuda muitas outras pessoas, né? Compartilhar conhecimento sempre é bom. Esse é o intuito aqui do nosso canal, tá? E para você que quer se tornar um VJ completaço, eu tenho aqui uma recomendação para você, tá? A recomendação é o meu curso VJ Revolution. Ele vai te ensinar do zero ao completo avançado, para você que é um iniciante, para você que é um intermediário, ou até mesmo para você que já é DJ, mas quer se aperfeiçoar ainda mais, não se sente muito seguro aí no dia a dia, no mapeamento. Às vezes você pega aqueles painéis de LED gigante e você fica tonto. Faz o curso que com certeza você vai aprender a lidar no dia a dia com esse tipo de evento, esse tipo de painel de LED, projeção. Tudo você vai aprender lá no curso. E você ainda tem um grupo, acesso ao grupo do WhatsApp, ao fórum no Discord. Lá tem muito conteúdo bacana que com certeza vai te agregar, tá? E para você ver o curso, ver como funciona, é só clicar no link aqui abaixo, na descrição ou no comentário fixado, tá? Clica no link que você vai ser direcionado para uma página e nessa página você consegue ver tudo sobre o curso. Lá na página tem todas as informações, então dá uma olhada lá. Todas as dúvidas que você tiver sobre o curso vão ser sanadas lá, tá bom? Dá uma olhadinha lá e vê se é ou não para você o curso, beleza? No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.